Resultados duradouros surgem quando há consciência emocional e responsabilidade nas relações. Ela é especialista em psicologia hospitalar e terapia de casal e família, com quase 20 anos de experiência clínica e autora best-seller. Ela atua na ampliação do acesso ao cuidado psicológico, defendendo que saúde mental é base para relações mais maduras e uma vida emocionalmente equilibrada. A convidada de hoje é Pamela Magalhães. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super episódio do Como Você Fez Isso. Você viu que o nosso assunto é poderoso. Eu tava batendo papo com a nossa convidada antes da gente dar o play aqui, antes da gente começar. Eu tô muito animado por esse papo, porque sei, né? Vamos lá, a gente tava conversando a importância que a gente tava falando de saúde mental. O como hoje vai ser grande, vai ser aberto, porque é sobre... Eu quero que a gente traga sobre saúde mental. Eu quero que a gente traga sobre, cara, a importância de ter a mente bem. Nunca se falou tanto da mente, né? Eu lembro, obviamente, eu tô com 39 anos, mas não era um papo há 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? Falar sobre inteligência emocional, sobre autoconfiança, autoestima. Às vezes você até falava sobre assuntos como esse, era meio tabu. Falar assuntos como esse, né? Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. E falar sobre saúde mental hoje e perceber que as pessoas escutam e se interessam, escutar que saúde mental está na moda, isso é muito importante, isso é muito valioso. Porque muito mais do que falar sobre, é informar sobre e salvar vidas por isso. Porque quando eu falo sobre algo que adoece e que pode levar você a circunstâncias bem perigosas, é mais do que qualquer coisa necessário. Então, ter espaço para isso e as pessoas entenderem que, sim, ir ao médico é importante, seguir essa prescrição, esse encaminhamento mas fazer terapia e trabalhar também a prevenção é fundamental para tudo. Mas você falou uma coisa fundamental, né? Geralmente as pessoas só procuram ajudas quando a gente fala da mente, quando ela pifa. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam muitas vezes ver. É como assim, eu preciso ver o corte, eu preciso ver o sangue para entender que há uma ferida. Uau. E as feridas emocionais, elas não sangram. Você não olha, você não percebe a olho nu. Você não vê a minha dor. Se eu estiver aqui conversando com você, estou aqui conversando, participando com você não sabe o que eu estou passando. É verdade. Se eu estou sofrendo, se eu estou triste, eu também não sei você. Você pode estar aqui rindo comigo, falando, conversando, mas destruído por dentro. Porque a gente tem muitas camadas que escondem, às vezes de nós mesmos, as nossas dores. Então, falar sobre saúde emocional é falar sobre a prevenção. É entender que muito mais do que a hora do incêndio, que eu estourei numa crise depressiva, ou que eu tive uma crise de pânico, é quando eu começo a olhar a minha vida e entender o quão arriscado pode ser se eu não tomar os cuidados necessários agora comigo. Se eu não me poupar, se eu não entender quais são minhas prioridades, se eu não encontrar os limites que eu preciso respeitar sobre mim, entender até onde eu posso ir, mesmo que as minhas metas sejam ambiciosas, eu me respeitar. Eu entender que ninguém vai parar o mundo para eu descer. Mas eu preciso saber qual é a minha parada para que eu faça pausas necessárias que são vitais na minha vida, na minha trajetória. Tem muita gente que tá com, entre aspas, sangrando por dentro, mas com um sorriso pra fora? Muitas. Aqui mesmo, nesse espaço, com as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que algumas delas, uma delas, tem uma dor que não conta para ninguém, que inclusive eu espero que ela se cure dela. Uau. A gente não fala das nossas dores, não só porque a gente não quer, mas porque a gente muitas vezes foge ou desconhece. Quantas memórias que a gente tem dentro de nós, dolorosas, de algo que a gente viveu no passado, que a gente nunca contou para ninguém, e a gente tenta forçar a esquecer para si mesmo. Aquilo que muitas vezes você se força a lembrar e você diz, eu não consigo lembrar, parece que eu não vivi isso. Mas a gente viveu, tá ali, em algum lugar, com elaboração ou sem elaboração. Mas a mente, sabiamente, faz com que algumas memórias adormeçam, para a gente poder sobreviver. No entanto, em alguns momentos, quando a gente vive situações aí na vida, no cotidiano, que despertam esse machucado que não cicatrizou totalmente, a gente acaba, às vezes, sofrendo a mais do que a gente acha, como se fosse desproporcional o que aconteceu. Exato. Mas calma, Caio, foi só um não. Não, mas não era tudo isso. Você acabou de conhecer essa pessoa, ou então, mas foi só um projeto. Não. Muitas vezes é reincidente sobre algo da sua própria história. Por isso que eu digo, só sente quem sente.
Só nós sabemos. E muitas vezes nós mesmos desconhecemos dores nossas profundas lá de trás, quando a gente não tinha estrutura para se proteger ou mesmo para compreender o que estava acontecendo. Como entender os sinais que a nossa cabeça dá? Porque o que você falou, né? O nosso corpo físico, a gente vê um roxo, a gente vê uma vermelhidão, a gente vê uma coceira. Isso ele manda sinais, aí você fica no estado de alerta. E como aprender a entender os sinais? Porque tem muita mente dando sinal pro corpo, mas a pessoa ou não entende, ou não pensa nisso também. As pessoas subestimam o sentimento. A gente mesmo faz isso com as pessoas. Calma, não foi nada. É. Essa bobagem. Toca a vida. Olha pra frente. Não é assim? Uhum. Penso que nós nos tornamos mais corajosos quando a gente respeita o que sentimos. Sem sermos a primeira pessoa que subestima, diminui, minimiza aquilo que sente. Uhum. Sentimento é legítimo. É algo que não dá pra evitar. Eu sinto. Sinto raiva, sinto desejo, sinto ódio, sinto medo. Me interesso. E aí, sobre isso? Vou negar? Vou oprimir, reprimir, disfarçar? Não. Eu assumo. Não preciso assumir para o mundo, mas para mim. Para que eu, consciente do que eu sinto e sendo coerente, verdadeira comigo, eu possa fazer o passo necessário, que é o gerenciamento. Todos nós podemos gerenciar o que sentimos. E o diferencial de cada um é justamente aí. O quanto você sabe gerenciar o que você sente. Se você não reconhecer o que você sente de forma legítima, você vai ser refém do seu sentimento. E daí, na próxima esquina, você nem sabe por quê, mas você perde um negócio. Você afasta uma pessoa importante, você perde uma conexão. Você deixa passar algo que era valioso para você. Você simplesmente se arrepende logo mais daquela situação que você agiu de uma forma que hoje, olhando, você nunca agiria dessa maneira, mas você estava refém do sentimento. Então, conheça o que você sente. Aceite o que você sente. E escolha. Alimento esse sentimento, quero que ele cresça? Uhum. Ou vou deixá-lo morrendo de fome? Para que então, ele aos pouquinhos, ele se dilua e suma. A gente fala com muitos empreendedores, tanto PME quanto pessoas que já estão mais à frente. E a gestão das emoções no mundo empreendedor é decisivo. Eu acho que para toda a vida, mas o empreendedor é aquele cara que se coloca no campo de batalha. Ele se coloca no campo, entre aspas, mais sangrento, num campo de mais estresse, num campo onde ele tem que ter uma casca mais forte. E a gestão das emoções passa a ser muito decisivo. Quantas pessoas que não triunfaram porque não estão lidando bem com a sua expectativa, ansiedade, receio, frustração, ansiedade, cobrança, pressão, o jeito que ele significa. O que você acredita que é um primeiro fundamento de uma... Talvez a minha pergunta seria das emoções em dia? É como eu lido com os outros? É como eu lido comigo? Qual que é o primeiro passo que uma pessoa tem que olhar para começar... Cara, emocionalmente eu tô bem. Tá, você disse isso pautado em quê? Primeiro, acho que você precisa desmistificar algumas coisas. Boa. Quando você pensa em empreender, você pensa em alta performance. E se você quer performar, você tem que desmistificar a ideia de que você não pode ser ansioso. Me fala uma pessoa que performa, que não é ansiosa. Todos são ansiosos. Sim. A ansiedade, ela tá diretamente ligada com a proatividade. Agora, não ser refém da ansiedade, reconhecer a ansiedade e se ajudar para não sucumbir a esse comportamento e se tornar uma pessoa impulsiva e irresponsável, já é outro passo. Você aliviou muita gente já só falando isso. Levanta a mão aqui quem não é ansioso, meu Deus, esse mundo é de ansioso. O problema não é ser ansioso. O problema é você querer não ser ansioso e não gerenciar a sua ansiedade. Os ansiosos, eles são pessoas precavidas. O ansioso, ele já acorda pensando no que ele vai fazer. E ele já vê o tempo e já fala, vou levar um guarda-chuva, eu vou levar um casaco, eu preciso fazer isso, pagar as contas. O ansioso resolve, o ansioso ele age. Uhum. O problema é quando ele perde o freio. Aí, o que ele faz? Ele mergulha na ânsia
de viver mais o futuro do que o presente e pronto. Ele estressa, desenvolve um transtorno de ansiedade, uma depressão e pronto, estagna. E se sabota. Uhum. A questão não é não ser ansioso, é reconhecer. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tô na vida, eu penso, eu tô lá, minha cabeça tem 1000 coisas, eu tenho vários planos, eu tenho vários negócios, óbvio, uma pessoa que tem vários negócios, uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que tá lá escalando, não é ansiosa? Óbvio que sim. E quanto mais se cresce, mais responsabilidade se tem, mas qual é o ponto? Qual o ponto? O ponto é você nunca esquecer que você é um ser humano, você não é uma máquina. Ótimo. E que você precisa lembrar do seu equilíbrio. E você tem que perceber quais são os seus pontos fracos. Não é o outro que tem que te apontar. E você não tem que ficar bravo porque o outro apontou. Ai, que raiva, que falou. Não. Eu olho. Quando eu sou consciente de quem eu sou, ninguém me derruba. Nossa, calma aí, que essa foi muito boa. Ué, se eu sei quem eu sou, eu sei. Nossa, Pamela, você é controladora. Sou mesmo. Mas eu tenho orgulho de ser controladora? Não, eu sou controladora e tô lá trabalhando para eu não ser invasiva demais, a ponto daqui a pouco minha filha se tornar uma adolescente que não quer me ver na frente. Não, eu percebo as minhas características. Ah, Pamela, você é obsessiva. Com certeza, eu tenho traços muito de obsessiva. Mas o que eu faço com isso? Eu vou sucumbir, vou colocar aqui uma faixa? Não, eu percebo e vou sempre melhorar. Quando eu percebo e tenho consciência das minhas imperfeições, não é você me apontando que vai me derrubar. Quando você fala isso pra mim, ao invés de eu dizer, o Caio tá falando isso porque... e ficar persecutória e querer me afastar de você, ou mesmo querer dizer, e você tem isso e isso, num comportamento infantil de quem ganha discussão, eu quero entender por que você falou isso pra mim. O que transpareceu no meu comportamento que de repente eu posso pensar, estudar e melhorar. Uau. Não por você, por mim. As pessoas dão todos os dias dicas sobre nós, dentro da perspectiva delas. É o que você alcança sobre mim. E se o que você alcança sobre mim pode me prejudicar, em algum momento se tornou um empecilho da minha vida, que ótimo que você está me falando. O que eu posso fazer sobre isso? Ah, mas tem gente que fala coisas nada a ver. Tudo bem. Mas isso passa pelo filtro da minha percepção. Tudo que é falado tem que ser escutado. Tudo. Agora, o que fica em mim é o que me agrega. Eu sei claramente o que eu vou aproveitar do que você me diz e o que eu não vou aproveitar. E sei também claramente o que você me diz que é muito mais seu do que meu. Mas Difícil, o que é né? dito... É difícil, né? Lógico que é difícil. Sim. O autoconhecimento é um processo. Eu tô 20 anos clinicando e eu tô aprendendo. Eu não sei tudo. Muito pelo contrário. Cada dia que passa eu vejo o quanto pouco sei. O quanto mais eu tenho que saber. E muito mais sobre mim. Cada sessão que eu vou, eu falo, meu Deus do céu, como eu tenho que melhorar isso. E que ótimo. As pessoas que se acham perfeitas, elas não crescem. Elas pararam naquele lugar idealizado, inexistente, de que elas são as melhores, de que tudo que é falado para elas é porque alguém... Sabe aquela... eu falo que a mania da perseguição, aquela síndrome da persecutoriedade. Pelo amor de Deus, escute, ouça. Fique com o que agrega, com o que faz você crescer. Sempre uma palavra pode ser um empurrãozinho para você acessar algum lugar seu que você não alcança. Nós não enxergamos tudo sobre nós. As pessoas podem nos ajudar muito nesse processo. Mas nós sempre precisamos saber quem somos. Como estamos. Nossa, hoje eu não tô legal, hoje eu tô de mau humor. Então hoje eu tô lenta. Hoje eu fui treinar de manhã e falei pra minha personal. Falei, nossa, hoje eu tô meio lenta. E tudo bem. Tenha consciência do seu momento. E saiba transitar com delicadeza pelas suas imperfeições. Ali é um lugar importante para você. Faz você se lembrar que você é humano e que você está num processo intenso de aprimoramento. Nós não somos melhores do que ninguém e ter esta certeza faz com que a gente... Muito embora cresça, e que bom que crescemos, nós nunca nos perdemos nesse crescimento. Faz com que a gente cresça, mas continue lembrando de que somos humanos, não somos melhores do que ninguém. Podemos estar numa onda melhor, que nem quando você está surfando, você pega uma onda, uau, daqui a pouco você não pega nenhuma e o outro vai. Assim é a vida. E quando você não perde essa raiz em si, você... cresce,
cai, cresce, cai. Mas, ó, o centro é em você. Não é no sucesso e não é no fracasso. É em você mesmo. Esse sim, aqui sim tem que ser uma base sustentadora. Porque quanto mais se cresce, mais risco tem de cair. E eu acho que essa é a chave de quem performa, de quem escala e de quem consegue ter um equilíbrio nessa manutenção, nessa estabilidade do sucesso. Porque não é sobre o que você ganha ou o que você perde, é sobre a base que você tem. Muito bom. A base que a gente tem. Pamela, gostei muito do que você falou, que o primeiro passo para lidar com a ansiedade é reconhecê-la. É. Acho que tudo que você traz luz, eu acho que é um primeiro bom passo. Né? Enquanto você está naquela fase da negação, eu acho que tudo fica muito perigoso. Né? Eu acredito que o primeiro estágio da mudança é o reconhecimento. Isso. Quando você falou aqui, né? Você gosta de alguém? Realmente não, né? Porque todo empreendedor é aquele cara projetado a pensar no futuro. O trabalho Sim. dele é estar lá, é estar no amanhã, é pensar como resolver o problema, a tendência que está vindo, como será o amanhã. É a função dele, é pensar lá. Então, um ótimo primeiro passo é esse reconhecimento. Você acredita que o segundo é entender os seus limites? Eu acredito que, assim, a maioria das pessoas só entende o limite que tem depois que cruza ele. Opa, claro. Mas tem um jeito menos doloroso de aprender qual é o seu limite Adorei isso. do que cruzar ele? Aí a gente vem um pouquinho para o momento do mundo, né? A gente está no mundo, vamos trazer um pouco o que você falou, é a questão da ansiedade e essa questão de como faz para eu evitar essas pancadas da vida, né? A gente está num mundo em que, obviamente que vamos ser, aliás, a tendência é que sejamos mais e mais ansiosos, porque, vamos lá, vou te dar alguns exemplos. Nós temos o WhatsApp como uma rede social, né? Uma forma de você interagir, que você vê quem viu as suas mensagens, que você acelera o áudio, que aí você tem o Instagram, que você tem a ilusão de que você está vendo tudo da vida do Caio, da Pamela, você tem a noção, tem uma pseudo-sensação de um controle. Deixa eu ver como a fulana tá. Nossa, ela está ótima, viajando, feliz, olha ele, nossa, milionário. Então as pessoas, elas têm essa ilusão de que elas sabem tudo o tempo todo, 24 horas. O WhatsApp que eu posso falar com você a qualquer hora. Então, veja essa sensação de que eu não preciso prever ou imaginar, eu já estou vendo. Então, toda vez que a gente traz, ou então quero pedir alguma coisa, peço ali qualquer coisa, resolve na hora. Então, no assim, turbo. parece que assim, o tempo já não existe o esperar, não existe exercitar paciência. Então, cada vez mais estamos ansiosos. Por quê? Porque vira um ciclo vicioso. Se a ansiedade, veja, a ansiedade é a sensação de que eu preciso me precaver para não entrar em apuros. E aí eu penso em fazer coisas, porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu não quero perder dinheiro, eu não quero sentir frio, eu não quero ser assaltado, eu não quero perder o meu compromisso, eu estou sempre me antecipando para concluir algo e ter sucesso e não me frustrar. Agora traz isso para a vida, para os relacionamentos. Sim. Eu não consigo prever exatamente o que você está sentindo. Eu posso te perguntar, você me fala, a gente está aqui num encontro, eu tô afim de você, a gente tá aqui, eu tô aqui, tô olhando, tô tendo minhas fantasias. Aí eu acho que ele tá gostando, não, ele tá olhando aqui, não, eu tô sentindo tal. Não, ele me chamou pra cá, papapá, não, a gente jantou. Ó, eu tô nas minhas fantasias, né? Daqui a pouco você faz alguma coisa que vai contra toda a história que eu construí aqui. Isso me gera ansiedade. Por quê? Porque eu perdi o controle do que eu construí sobre você. Num mundo em que todas as ferramentas me fazem crer que eu tenho controle do que está acontecendo. Mas eu não tenho. Quando eu reconheço que eu não tenho controle sobre o outro, mas que eu preciso trabalhar o quê dentro de mim? Buscar este controle? Não, eu não tenho. Isso é uma ilusão. São as ferramentas ilusórias. Mas o que eu posso fazer? Eu posso desenvolver recursos em mim que eu suporte a sua rejeição, que eu suporte o meu fracasso, que eu suporte as pancadas, as duchas de água fria que eu vou levar. Ou seja, trazendo a segunda pergunta que você falou, eu só vou aprender me frustrando. É duro isso.
É como uma mãe que não quer que o filho chore. É como um pai que não quer que o filho sofra a rejeição da namorada. A gente cresce assim. Ah, mas você acha que a dor faz bem para a pessoa? Não é sobre a dor. É sobre eu superá-la. Muito bom. É sobre eu entender que eu vou ficar triste, que, nossa, fulano não me quis, ciclano me mandou embora, Beltrano me frustrou, me traiu. Ruim pra caramba. Mas na elaboração disso e na percepção que eu sobrevivo apesar disso, é quando eu me questiono. Eu não posso evitar que muitas coisas aconteçam na minha vida. Existem situações que são evitáveis, outras que não são evitáveis. Sobre essas que não são evitáveis, o que me gera crescimento é uma oportunidade, não é uma garantia. Tem gente que passa maus bocados e continua igual ou pior. É verdade. Você fala, não é possível, mas o sujeito passou, não é possível. Como assim? E outras que passaram e melhoraram muito. Se diz por quê? Oportunidade. Para mim, aí que se mede a inteligência. Nesse momento. Emocional, pelo menos. Uhum. Inteligência emocional. Que é o quê? O que eu faço com o que me aconteceu? O que eu vou fazer disso? Eu falo que tem situações na vida que não tem jeito. São extremamente dolorosas. É uma dor absurda. Você vai sentir. É pesado. Mas eu posso escolher uma coisa muito interessante. Eu posso escolher nessas situações como eu vou passar sobre elas. Ou melhor, como eu vou passar por elas. Como? Tá. Eu costumo dizer que é como uma ponte. Meu pai teve câncer, mieloma múltiplo, um câncer gravíssimo. E meu pai era meu melhor amigo. Eu lembro até hoje, quando veio o diagnóstico, que ele recebeu o diagnóstico, a gente achava que era uma pneumonia. E ele estava no banheiro do hospital, e ele pôs as duas mãos, o meu pai era médico, olhou no espelho e disse um palavrão que eu não posso reproduzir aqui. E falou um palavrão assim, e olhou para mim como quem diz, meu Deus, e agora? E eu olhei para ele e respondi com toda a incerteza que eu tinha, demonstrando a maior certeza do mundo. Pai, a gente vai passar por isso, vai dar certo. E dentro de mim eu dizia outro palavrão gigantesco, muito alto dentro de mim, e um medo absurdo. Saí daquele quarto, e tudo que eu não chorei na frente do meu pai, eu chorei naquele corredor desesperada. Falei, meu Deus, eu vou perder o meu pai. Meu pai durou 11 anos depois dessa situação. E quando meu pai chegou no estágio da doença terminal, que toda vez que eu ia nos médicos eu escutava isso e eu tinha que lembrar disso, que os dias do meu pai eram contados. No começo eu chorava e tal, e o desespero, e cada vez que eu via meu pai era um horror. Aí um dia eu falei, pera, eu consigo mudar isso? Não. Era fato, meu pai é um paciente terminal. Mas eu posso escolher entre ficar chorando todos os dias, ficar contando os minutos, ficar desesperada, pensando tal, ou aproveitar cada segundo que eu tenho com meu pai. E esse dia eu lembro que eu cheguei na casa dele e falei, pai, se fosse a última viagem da sua vida, pra onde você quer ir? Aí ele falou, pra Portugal. Com quem? Com as pessoas que eu amo. E aí a gente pegou, organizou a viagem. Meu pai é uma pessoa muito culta, fez todo o desenho da viagem. E o médico, Pamela, e se ele tivesse, eu falei, dane-se, que ele morra feliz. Ele falou, é isso aí. Ele era amigo do meu pai. Então vambora. E fomos, morrendo de medo, porque era longe e tudo mais. Tá. Se divertiu. Ele também escolheu isso. Ele não escolheu ficar choramingando e falando, não. Ele escolheu se divertir e por muitas vezes esquecer a realidade. Para poder mergulhar na oportunidade de estarmos ali. É como eu digo, muitas vezes a vida funciona como uma ponte.
que você precisa passar, processos que você tem que passar, de doença, de um trabalho, de um projeto, de um término de relação, lidar com o diagnóstico de um filho, alguma coisa que você tem que encarar, seu. Tenho que encarar isso aqui. O que eu vou fazer? Vou escolher. Vou chorar, vou reclamar, vou culpar alguém, vou paralisar, vou ficar querendo voltar para o dia de São Nunca. Ou eu vou enfrentar e vou viver com sabedoria. E a sabedoria é você escolher o que faz valer a pena você estar aqui. Então a gente não viveu os últimos momentos do meu pai. A gente viveu da melhor forma possível os dias que nós tínhamos juntos. E em muitos momentos eu até esquecia. Uhum. E aí foi passando o tempo e às vezes eu falava, nossa, acho que bom. Acho que Deus esqueceu, né? Uhum. E eu levo isso para mim. Vamos escolher como que a gente pode lidar com isso. Todas as situações, desde um atraso de voo, desde você ficar parado no trânsito, desde um fora que você leve, desde uma situação que saia totalmente ao contrário do que você imaginava. Escolha. Você vai querer gritar, esbravejar, se vingar, paralisar, ou você vai fazer disso algo que seja melhor para você? Você acredita, Pamela? Calma, deixa eu melhorar minha pergunta. Não, essa pergunta é boa. Não, mais que isso. Você acredita que o jeito que a gente responde a uma ação é o exato diagnóstico de quem nós somos? Ou sabe aquela coisa, por exemplo, você recebeu uma notícia, ou alguém recebe aparece um problema, o jeito que você, sabe aqueles 3 segundos depois que a bomba cai, pá? Sim. E você vê, às vezes, pessoas, nessa hora tem gente que cresce. Tem. Você acha que aquele momento diz muito sobre a pessoa? É naquele que você tem que perceber quem você é mesmo? Ou tá tudo bem se no momento onde uma bucha cega, você meio que responder errado e depois você vai digerindo? Você acha que as duas maneiras são corretas? Eu sou o cara que eu me percebo muito naquela janela de 3 segundos. Tá, então. Sabe quem que eu caio depois quando uma bomba estoura? Tá, eu vou te dizer o seguinte. Imagina que todos nós temos uma caixa de ferramenta dentro da gente. E essa caixa de ferramentas são os nossos recursos emocionais. Sim. Recursos esses que nós estamos aprendendo ao longo da vida. Uhum. Nossa resiliência, capacidade de lidar diante das adversidades, a nossa empatia, a nossa capacidade de perceber a dor do outro, as situações, de nos aproximarmos disso. A nossa inteligência emocional sobre o que é mais interessante para que eu consiga agir nessa circunstância, a nossa paciência, a ponderação diante de alguma coisa que nos choca. Todos esses recursos emocionais, eles estão aqui, nessa caixa de ferramenta dentro de nós. Uhum. Conforme somos mais conhecedores e desenvolvemos o nosso autoconhecimento, diante das situações, as pancadas da vida, as notícias, as surpresas, as desgraças, a gente vai ter uma determinada reação fazendo uso desses recursos. Uhum. Quando eu sou uma pessoa mais intempestiva, por exemplo, né, fico desesperado, ajo, né, sou mais impulsiva, isso, claro, diz respeito à minha personalidade, mas também um desconhecimento dos recursos emocionais que existem em mim para que me proteja diante desse recebimento. Uhum. Agora, obviamente, Pamela, eu sou uma pessoa sensível, eu sou uma pessoa emotiva, mas eu sou trabalhada. Eu sou muito trabalhada. Adorei o trabalhado. Eu sou trabalhadíssima. Adorei. Eu faço análise desde os meus 16 anos de idade. Eu podia ter todas as formações e cursos do mundo, tenho alguns. Mas o que me habilita mesmo é o reconhecimento das minhas ferramentas. Eu não sei de todos os assuntos. Tem vários assuntos que eu não tenho conhecimento profundo e eu não conseguiria discutir a respeito. Uhum. Mas dificilmente alguém vai me derrubar. Por quê?
Porque eu conheço as minhas emoções. Eu não vou performar bem sempre. Mas o fato de eu não performar bem e você apontar, pô, Pamela, essa palestra aí tua não foi muito legal. Se eu souber que não foi muito legal, eu vou trabalhar para melhorar. Isso não me derruba. Porque eu Uhum. sei disso antes mesmo de você me dizer. Você pode me acordar para uma percepção que eu já estou atenta, porque eu me conheço. Então, o reconhecimento dessas ferramentas te ajuda muito na hora que você reage diante de uma situação. Agora, o que eu acho que é muito valioso na vida, Hum, que acho que responde a tua pergunta, é que os primeiros encontros, eles são poderosos e eles têm um valor inestimável. é verdade. Porque quando eu te conheço, numa primeira vez, num primeiro encontro, num negócio, Sim. num encontro amoroso, seja o que for, eu não sei quem você é. Então, os meus mecanismos de defesa, eles estão perdidos. Eu não sei o que usar ou como agir, porque eu não sei do que você vai usar neste momento. Seja no Uhum. negócio, seja numa relação, num encontro casual, social, amoroso. Então, o primeiro encontro, a gente está com a guarda baixa. Mesmo que a gente ache que a gente está muito atento, Sim, a gente não sabe muito bem o que usar. exato. É como assim, eu tenho todas essas ferramentas, mas qual que eu vou usar agora? Até eu Uhum. pegar, ó, eu já entreguei o ouro. Uhum. Então, num primeiro encontro, até no negócio, isso é muito legal para quem tá aí, né, no Sim, meio sim. do empreendedorismo, tem que ficar atento a isso. Os primeiros encontros são valiosíssimos. Como a pessoa age, o quanto ela demonstra interesse, medo, apreensão, ansiedade, tudo isso conta muito sobre ela. É verdade. Depois disso, você vai perceber que no segundo encontro a pessoa já está mais armada. Porque ela já sabe, ela já inclusive quebrou o gelo sobre você. Uhum. Então você não consegue pegar o bruto da situação. Então, nos primeiros segundos de qualquer situação, você percebe nos detalhes. E aí eu entro com um ponto muito interessante, tanto para negócio quanto para relacionamento amoroso. As pessoas se revelam nos detalhes. As pessoas se revelam. Concordo. São os detalhes que contam quem é você. É quando você não percebe, é quando você transpira a sua essência, que Uhum. passa através de qualquer mecanismo de defesa ou qualquer estratégia que você tenha montado. É quando você se distrai e você mostra quem você é. Você perde alguém justamente num movimento que você não percebeu e você fez. E você ganha alguém quando espontaneamente você age e o outro percebe o quão genuína foi a sua ação. Uhum. Não há nada mais poderoso que os detalhes. Um bom recrutador, ele não se atenta sobre a resposta da pergunta. Verdade. Ele percebe a resposta na pausa, Exato. nas lacunas, nas arestas. Porque nós somos o máximo de nós quando nós achamos que ninguém nos vê. Nossa, concordo totalmente. Né? Totalmente. Sabe aquele amigo que faz um negócio por você que nem ele percebeu? Uhum. Sabe? Puta, cara, você aceitou aquele negócio, então você pegou na minha mão aquela hora. Ou então, pô, você me deixou passar na frente naquela situação. Você não pegou aquela vaga por isso. Ou então você disse aquela palavra na reunião. Coisas assim que o outro vai falar, nossa, mesmo? Porque nós somos o mais honesto possível no nosso espontâneo. Aliás, nada é mais revelador do que o que entregamos sem perceber que estamos entregando. É genuíno demais, né? É, exato. Tem uma pergunta que eu quero muito fazer. Porque eu sei que vai contribuir demais com a turma. Eu vou até aproveitar o gancho e... porque a gente fala aqui muito de conquistar, de vencer, de triunfar. Mas antes de fazer essa pergunta, olha que jeito mais interessante de fazer essa pergunta. Ninguém gosta de ficar do lado de gente insegura. Ninguém gosta de ficar do lado de gente insegura. Logo,
a autoconfiança é uma baita de uma virtude. Tanto para relações, tanto para relacionamento, tanto para empreender. Só que parece que ninguém ensina isso na escola. Como ser autoconfiante, né? Não tem aquela coisa. Geralmente você tem alguém na sua vida que às vezes deu um toque, a figura do mentorzão, né? Seja o pai, a mãe, um amigo. Mas a gente não nasce com um playbook da autoconfiança. Mas eu sou obrigada a te atropelar e dizer que tem quem goste de ficar ao lado de alguém inseguro. É sério? O manipulador. É verdade. Opa, o E- manipulador ama. Verdade. Porque a insegurança, ela é espaço hábil para manipulação. Tem toda razão. O manipulador, ele adora esse perfil vulnerável. Por isso que eu digo, as pessoas que são facilmente influenciáveis, até pelo mundo que a gente vive hoje, elas precisam se atentar. Porque as pessoas vão sempre nos provocar. Sempre. As provocações, elas existem. Mas até que ponto eu abandono a minha essência em prol de um movimento do outro? Me tornando dependente emocionalmente dessa pessoa e me abandonando, me despersonalizando. Quando o foco deixa de ser eu e se torna a pessoa. Quantas pessoas nos escutam nesse exato minuto e elas têm como a maior preocupação da vida delas conquistar uma pessoa, ou mesmo estão incomodadas por serem assediadas ou provocadas por alguém do trabalho. Há meses ou anos, sendo a principal pauta da vida esta pessoa, quando na verdade a protagonista é ela. Onde está você na sua própria vida? Aí entra a autoconfiança, que é uma virtude necessária até no sentido de proteção. Eu preciso confiar em mim. Caso contrário, se eu não confio em mim, como que eu confio em qualquer pessoa? Como que eu vou acreditar que sou capaz de fazer qualquer coisa? Eu vou estar o tempo inteiro refém de alguém que vai me abrir o caminho. Entender que a minha vida só vai dar certo quando essa pessoa me abençoar, ou quando ela fizer, ou quando ela facilitar. Sempre vou achar que a culpa está em alguém, ou que o meu insucesso ou minha paralisação é por ele e por ela. Por isso que, sim, o inseguro, ele é um baita de um par para o manipulador, para o perverso, para o indivíduo que tem um transtorno de personalidade narcisista. Quando a gente pensa no meio da... Vamos pensar um meio... num nível mais alto do empreendedorismo, alta performance, o que não falta é perfil narcisista, É verdade. egocêntrico. Mas foi o sucesso que deixou ele assim. Foi o sucesso que a deixou assim. Não. Não é o sucesso que deixa ninguém assim ou assado. Ele só revela É verdade. o que sempre existiu. A pessoa não é simples, a pessoa não é humilde porque ela não performa, ou porque ela não tem grana, ou porque ela não tem status, isso ou aquilo. É a oportunidade que ela vive que vai mostrando as garras que ela tem. Né? Sabe aquela frase, os opostos se atraem? O que você acha dessa frase? Eu acho que, na verdade, nós nos atraímos de acordo com o que nos complementa. Tem um ponto muito interessante que é vibracional, né? Independente de qualquer crença, não se trata de crença, se trata até, embora eu tenha as minhas, tá? Se trata muito da vibração da energia, nós somos energia. Então, se a minha vibração tá baixa, o que faz minha vibração tá baixa? Quanto mais eu falo mal de mim pra mim, quanto mais eu desconheço quem eu sou, quanto mais eu me critico, quanto mais eu sou exigente comigo e tô sempre me comparando com alguém, quanto mais eu falo mal das pessoas numa tentativa de diminuir os outros pra tentar ter algum tamanho que eu não reconheço em mim, quanto mais eu faço isso, minha vibração, é baixa. Que tipo de pessoa que eu atraio pra mim? Aonde eu fico? Na vibração baixa? Agora, quando eu começo a falar bem de mim, trabalhar sobre mim, arregaçar as mangas internas e trabalhar sobre o que eu preciso, porque mudar é difícil mesmo, custa muito. Custa tempo, custa dinheiro, custa paciência, custa um baita de um investimento, não é brincadeira. E não é só fazer curso que eu tô dizendo, é estudar sobre si. É estar atento e ter a percepção honesta
e corajosa sobre o que se é. Para que se melhore cada dia um pouquinho mais. E conforme eu trabalho, a minha vibração, ó, vai aumentando, vai melhorando. Por quê? Porque eu tô falando bem de mim, porque eu tô menos no outro, tô mais em mim. E quando o outro surge, eu não quero derrubar. Eu não preciso derrubar para ter algum lugar. Porque o invejoso, o competitivo, na verdade, ele transpira a desconexão consigo mesmo. Uau. Eu não preciso te derrubar para crescer. Pelo contrário, se você é grande, eu quero aprender com você. Eu quero me Muito bom. aproximar de você. Muito bom. Porque juntos somos mais fortes ainda, a gente consegue mais coisa. Mas quando eu te vejo como uma ameaça, quando eu fico persecutória, quando eu te ataco, quando eu te sacaneio, por que eu faço isso? Porque eu revelo aí claramente a minha desconexão comigo. Eu não confio de fato no que eu sou. Muito bom. Eu tô segurando esse fiozinho frágil do que eu estou. Aí volta no que eu te falei daquela base sustentadora do que eu sou, dos meus valores, da minha essência. Você pode bater um papo com pessoas que já estiveram no topo, que hoje não estão mais. Uhum. Não estão ali em ascensão, mas são. Você encontra o cara, se respeita. O cara pode até ter falido já. Ah, fechou a empresa, tal. Mas o cara é uma potência. Uhum. E ele tá lá, conversando com você, te dando toque e tal. Você fala, mas esse cara não... Mas ele não tá aqui. Não importa, ele é. Eu não sou os meus resultados. Eu sou o que eu agrego no meu histórico de conquistas, de superação. O que eu fiz, aliás, o que eu fiz com as minhas derrotas. Você conhece muito bem uma pessoa sobre o que ela fez na derrota. Uhum. Como que ela agiu diante disso? Porque o sucesso não é um número, é o que eu sou. São os valores que ficaram em mim. É o que eu pude construir e reconstruir através de tudo que eu passei na minha vida. Por isso que eu gosto muito de quebrar um pouco essa ideia de que o número de seguidores diz da minha potência, o número de curtidas, de compartilhamento, o lugar que eu tô no ranking, no sei lá o quê, não é isso que diz sobre mim. Eu preciso perceber os meus valores, eu preciso perceber a minha potência. Eu preciso pôr a minha cabeça no travesseiro e ter paz com a minha consciência de que eu tenho feito sempre o meu melhor. E daí vem a história da integração e da conexão comigo mesmo. E quando eu olho para você, que tem sucesso, quando eu olho para você que de repente está num momento melhor do que eu, isso não me incomoda, isso me inspira. É esse pensamento. Esse é o pensamento do vencedor. Esse é o verdadeiro vencedor. Nós não somos um número. Nós somos um legado de história. É quando você senta e fala assim, puta, eu tenho um orgulho da minha história. Eu tenho orgulho do que eu fiz, do que deu certo e do que não deu. Eu tenho orgulho disso. Eu tenho história para contar. Minha avó dizia que as pessoas mais... Minha avó viajava horrores, né? Ela dizia assim, Pã, viaja muito. Viaja muito. Seja atrevida. Vai conhecer, vai sentir, vai se interessar por negócios, vai amplia sua mente, não tenha medos. Não tenha medo de perder, porque quem tem medo de perder já é um perdedor. É verdade. Arrisque. Mas e se não der certo? Você terá história para contar e vai tirar algo disso. E ela dizia, as pessoas mais interessantes que eu conheço são as pessoas que têm história para contar. É verdade. Porque no fim da vida, e minha avó morreu com 90 anos, ela dizia assim, no final da vida... O que você tem? Um corpo ágil? Esquece. Nadou a vida inteira, mas no final tava capenga. Natural. Mas a cabeça dela, mesmo esquecida... Como ela chamava? Ela dizia, Lúcia. Dona Lúcia. Ela falava assim, eu tenho história para contar. Senta aqui. Ela falava, senta aqui, Bitela, eu tenho história para contar. E isso é maravilhoso. Então, em vez de a gente ficar com medo, ai, que medo do que vão pensar, ai, que medo de não dar certo, ai, que medo de sei lá o quê. Faz, caramba. A vida é isso. Todo dia é uma oportunidade da gente fazer alguma coisa, de se conhecer, de se experimentar. Não é a falha que vai dizer que eu sou falho, porque somos todos. É justamente eu olhar para trás e dizer, eu tentei, ganhei algumas, perdi outras e continuei. E o seguir conta muito de si. Uhum. Porque você, mesmo tendo
errado, mesmo não tendo dado certo, você segue mais experiente. E esse, pra mim, é o maior legado. Nossa, muito bom, cara, muito bom, Pan. E eu quero dar um cavalinho de pau porque tem tudo a ver esse assunto. Eu quero a tua visão sobre. Tá. Tua visão sobre. E isso tem tudo a ver com o gancho que eu vou fazer da nosso grande patrocinador, a Caffeine Army, que tá super com a gente em todos os Eu episódios. gosto muito, inclusive. Eu sou um cara apaixonado pelo Super Coffee. Antes até da Caffeine Army estar junto com a gente, eu já era um cara que tomava todos os dias. Porque é a bebida de quem quer performar, de quem tem foco, é uma bebida funcional que tem esse objetivo, né? Te dar mais foco, te dar mais performance. Então eu faria uma dose pra mim. Você quer? Você me acompanha? Claro, com certeza. E pô, eu quero fazer uma pergunta. Porque geralmente quem toma Super Coffee tá querendo vencer, tá querendo avançar, tá querendo progredir. Quer acordar pra vida, né? Muito bom, muito bom. Aí eu tenho uma pergunta, porque é uma linha tênue. Uma vez o Bernardinho tava na sua cadeira, sabe do vôlei, Bernardinho? Eu chamo ele de mestre, né? E ele falou assim, Maravilhoso. e ele falou assim pra mim, Caio, cobrança, porque a gente olhava o Bernardinho assim na quadra, aquelas caras e bocas assim, aquele cara que era calma, liderável como ninguém. Eu adoro, ele me inspira muito. E ele falou assim, Caio, cobrança é medida de confiança. Eu só cobro de quem eu acredito. Ah, que legal. Até falo com meus atletas, cuidado quando parar de cobrar. É porque em algum momento você deixou desacreditar. É, legal. Agora, eu acho que cobrança é como se fosse uma dose, né? Na superdosagem, ela te salva. Mas qual que é a medida... Esse é o seu. Qual que é a medida Obrigada. certa? Só pra todo mundo, eu não posso deixar de falar, a minha medida certa, eu amo o tradicional e o língua de gato, tá? São meus dois favoritos aqui pra todo mundo que pergunta. Mas qual que é a medida certa da cobrança? A gente pode pegar o exemplo do que você acabou de falar. Você vai ver que você tem sempre tem um dosador, não é? Você tem o produto, você tem o dosador. Muito bom. Se você excede o dosador, você vai ter algum excesso. Há quem goste desses excessos, desde que isso não invada e não te prejudique em algum setor da sua vida. Uhum. A gente precisa saber que as provocações na vida existem. Então, as exigências, é normal. Nós vamos fazer as nossas cobranças. Uhum. A gente se cobra. Pô, quero entregar mais, né? Você começa a correr 5K, daqui a pouco você quer correr 10, você quer correr 15, quer correr 21. A cobrança é normal, desde que eu me lembre de um desafio necessário na vida. É muito importante que a gente se estimule e que haja incentivo, mas que a gente nunca perca as medidas de tudo isso, para que a gente não esqueça também de exaltar as nossas conquistas e gozar delas. Mas como que eu sei o meu dosador? Quando você está preso em algo que você acha que você precisa alcançar para alguma coisa, focado em alguém, você está desconectado de si. Muito bom. Começa a perceber sobre o que você está Muito fazendo, bom. o quanto isso corresponde a algo que é necessário para você. Alguma aprovação. Por exemplo, tem um livro da Marie Kondo que ela fala da mágica da arrumação e ela diz assim, quando você arrumar o seu quarto, as suas gavetas, o seu armário, se pergunte o quanto aquela peça, o quanto isso me faz feliz. O quanto isso me faz feliz? Ah, mas eu deixo aqui porque daqui, vai quando eu emagrecer 3 quilos, ou quem sabe quando eu tiver aquilo, você não usa 4 anos aquilo. Então, quantas coisas na nossa vida a gente faz ancorado porque fulano fazia, porque fulano disse para eu fazer, ou eu tô acostumado a fazer. Por isso é necessário a atualização frequente dos nossos hábitos. Para que a gente perceba que, nossa, de manhã eu tomava isso aqui, mas agora eu vou tomar isso daqui. Ah, eu fazia isso daqui, mas agora cabe isso, porque nós mudamos o tempo inteiro e os nossos limites também mudam. E quando eu tô excedendo os meus limites e essa conta vai chegando, né? Tem hora que, se você não presta atenção, ela chega de um jeito catastrófico. Uhum. Mas quando eu vou percebendo os sinais de, olha, eu tô estafando, tô estressando, eu tô diferente, as pessoas estão apontando. E conforme você vai percebendo, tô excedendo meus limites. Se eu tô excedendo os meus limites, eu não estou integrado comigo. Volta para si e se lembre. É um exercício muito valioso. Quais são
as prioridades da sua vida. Pensar sobre quais são as prioridades da nossa vida é super importante. Isso é único e intransferível. Não tem chat GPT que vai responder para você. É você, porque isso não tem lógica. E tem gente que pergunta, né? Isso é seu, claro. Pergunta tudo. Pela dificuldade de olhar para si. O chat GPT não vai conhecer mais sobre você do que você. E é justamente o seu desconhecimento de si que mostra o quanto você precisa se desenvolver para descobrir. As respostas estão todas dentro de nós. A gente só precisa de estrutura suficiente para acessar. Quais são as prioridades da minha vida? Porque as minhas prioridades não são iguais às suas. Uhum. Se o teu caminho de prosperar é esse, maravilha, talvez não seja o meu. Se você quis ter 2 filhos, que bom para você. Para mim talvez não seja ter um. Ou então nenhum. Ou então casar, ou então não casar. Ou então morar no Brasil, morar fora do Brasil. Ter esse trabalho, ou ter aquele. Perceba. As suas prioridades, elas precisam respeitar a sua essência. As pessoas esquecem de uma pergunta muito importante. A gente vive num mundo que você acorda, pega o celular, natural, né? Pegou o celular, bombardeado de WhatsApp, e aí você entra nas redes sociais, são vidas esfregando na sua cara o que é ser feliz. Então, ó, você vai ser feliz quando você tiver esse carro, se fizer essa viagem, se tiver esse corpo, se tiver isso, aí dá uma sensação de que, nossa, eu tô toda errada, né? Ou então falta muita coisa, né? Nossa, falta muito, eu tô muito longe disso. E aí começa ansiedade, traumas, depressão. Então para. O mundo do outro, a maneira que o outro conduz a vida dele, é dele. A minha vida, o que é importante pra mim, como eu me sinto bem, barra o que é razoável. Essa barra muita gente esquece. Necessário, o que é razoável, para que então eu comece a trabalhar sobre o que é importante para mim. Minha paciente hoje na sessão dizia assim: Pamela, eu tô com 30 e poucos anos e eu tô assim. Eu preciso namorar, eu preciso noivar, eu preciso casar, eu preciso saber se aqui eu vou ter um lugar na empresa que eu quero crescer, papapá, eu tô desesperada. Eu falei assim, então se você continuar assim, você não vai sair do lugar. Porque são tantos olhares e tantas faltas e tantos gatilhos do que você precisa fazer que pronto. Você não vai fazer nada. Para. Você não tem que. O que é importante para você hoje? Qual é a sua prioridade? Não existe sucesso sem foco, sem disciplina, sem comprometimento. Se você ficar elencando tudo que você tem que fazer se cobrando, você não vai sair do lugar. Porque é muita coisa. Foco. O que é fundamental para mim agora e o que é possível que eu faça agora. Ah, mas eu tenho várias ambições. Eu quero. Tá ótimo. Mas faça um elenco desse processo. Comece no que é possível. É um degrau por degrau. Para você chegar lá e para você sustentar chegar lá, você tem que passar por cada degrau. Caso contrário, ao chegar lá num salto, dificilmente você vai sustentar. Sabe quando alguém vai lá e te coloca lá em cima? Para você chegar ali, você tem que ter o respaldo do que você aprendeu em cada degrau. Então, nesse primeiro momento, elenque suas prioridades. Elencou? Atualize as suas prioridades, porque às vezes no primeiro momento eu escrevo e penso o que eu sempre achei que era para fazer. Mas será que o que eu sempre achei que era para fazer é o que cabe para mim? Qual você acha que é a maneira mais eficiente de atualizar a prioridade? É constantemente você pensar na vida, pega sua mulher, o seu marido, vai fazer uma viagem, vai... Qual você acha que é a maneira mais eficiente de... Porque tem gente que não para pra pensar na vida, ele só vai. Eu acho que a gente precisa ser realista e entender que o mundo das redes sociais, da vida social, atualmente, ele está extremamente individualista. As pessoas não têm tempo para os encontros, elas chegam no encontro e já querem ir embora do encontro, ou então se entorpecem nos encontros, porque estão muito atrofiados os recursos para conseguirem lidar com o mundo social. Porque nós estamos muito focados ali no celular, né? No iPad, a gente está ali atrás da tela, tendo a sensação de que a gente consome milhares de vidas e sabe de tudo e tá o tempo inteiro ali recebendo 1000 informações. Isso já dá uma preguiça danada e perde-se muito tempo com isso.
E na hora que você está no relacionamento, a demanda relacional, o olho no olho, os testes, a inveja, a competitividade, a raiva, as projeções, a gente não sabe como lidar com isso. E aí muitas vezes é a fuga que acontece, ou os conflitos frequentes. As pessoas estão com muita dificuldade de se relacionarem, terem relacionamentos longevos, conseguirem ter amizades realmente valiosas e duradouras, porque para que exista amizade precisa existir generosidade, precisa ceder, flexibilidade, empatia, e que são habilidades em desuso hoje em dia. Então as pessoas elas estão muito empobrecidas de valores humanos. Elas estão super tecnológicas. Sabe tudo que é aplicativo, isso e aquilo, mas e sobre os recursos emocionais? Cansei de receber no meu consultório pessoas poderosíssimas, dizendo pra mim algo que se eu falar aqui pra você vai falar assim, você tá brincando. Do tipo, eu cheguei aonde eu sempre sonhei e me sinto a pessoa mais solitária e infeliz no mundo. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa e joga o nosso desejo, o nosso sonho numa ambição de poder. Que na verdade por trás disso tá o quê? A necessidade de pertencer, Exato. de reconhecimento, Exato. numa busca infindável de autoafirmação. Exato. E aí o sujeito é bom, ele faz, ele acontece, ele chega lá. Só que quando ele chega lá, não era isso, né? Não era isso. Isso é legal. Tem ali um período de uau! Mas e depois? Quem tá com você? Com quem você pode contar? Quem são as companhias que realmente fazem sentido na sua vida? Quem preenche e nutre o teu coração de amor? Com quem você pode ser você? Com quem você se sente verdadeiramente à vontade? Quem te conhece? Não o que você mostra, mas o que só você sabe e que muitas vezes você acha que precisa disfarçar para apresentar ou aparentar alguma coisa que você entende que seja o ideal, o correto, o melhor, o mais interessante. Com quem realmente você passa parte do seu tempo e isso é valioso. E nessa ponderação a gente percebe a necessidade de recuperar valores perdidos, de se aproximar de pessoas que realmente façam sentido, de se afastar de pessoas que se portam e se vendem como amigas que na verdade nunca foram, das pessoas que falam a frase eu te amo, muito mais num cunho de conexão comercial do que qualquer outra coisa. E então você fala, epa, o que é felicidade para mim? Percebe? Vou te chamar que nem a tua avó. Pan. Pode chamar. É a dona Lúcia. Pan. Às vezes é muito... O ser humano tem muito desafio, às vezes, de encontrar um ponto cego sozinho. Às vezes um terceiro acaba sendo aquele elemento, caramba, como que eu não vi isso? Porque quando você tá ali na bacia das emoções, você perde um pouco, às vezes, a clareza. Eu quero que você falasse duas coisas. Primeiro, a gente estava conversando sobre uma plataforma sua. Eu queria que você falasse sobre ela. E aí, já aproveitar o gancho por que gente demora demais pra levantar a mão e pedir ajuda? Eu falo principalmente pra rapaziada, cara. Opa. Tem muito homem, tem muito amigo meu que às vezes, quando o cara traz pra mim, fala assim, bicho, por que você demorou tanto às vezes pra levantar a mão, cara? Não sei por que o homem acha que às vezes dividir, sabe, uma fragilidade é um atestado de incompetência, né? Que vulnerabilidade significa... não que vão pensar, mas... Não sei se a percepção minha, eu acho que o homem ele guarda mais. Primeiro que culturalmente, por mais que estejamos aí 2026, culturalmente ainda há uma desconstrução gigantesca do machismo. Então, o homem ele é criado com o homem não chora, o homem ele tem que dar conta, ele tem que continuar, isso é força e tal. Então, assim, reconhecer a necessidade de fazer terapia
É algo que a gente está desconstruindo. Melhorou demais, mas ainda está desconstruindo. Eu sempre tive muito desafio. Não, Muito de pedir ajuda, assim. muitas Absurdo, pessoas, assim. né? E assim, eu escuto muito. Então assim, o que eu mais escuto? Não, eu dou conta disso. Recebi milhares, são 20 anos clinicando. Então recebi milhares de pacientes que chegavam para mim e diziam assim, no primeiro momento: olha, eu nem sei porque eu tô aqui, tá? Eu tô aqui porque normalmente o psiquiatra mandou. Não, ele disse que eu tenho que vir, então vamos ver o que você vai falar aqui que vai ser bom para mim. Ele já chega nesse clima. Mas eu aproveito a oportunidade, como eu sei que teu público, ele tem uma boa porcentagem masculina, Sim. então eu vou dar um recado aqui para os homens. Que você Mais de 60% da nossa Então, audiência. maravilha, eu já vou direto ao ponto, tá? Se em algum momento da tua vida você pensou em fazer terapia, ou disseram para você que era muito importante você fazer, que é muito importante você fazer, e você questionou e você disse: eu tenho mais coisa, né, mais coisa importante, outras prioridades, e eu não vou gastar dinheiro com isso, terapia é muito caro, e aí você vai dar 1001 justificativas aqui para justificar o injustificável e continuar com essa dor que você não conta para ninguém, mas que acaba se tornando sintomas físicos que te perturbam, desde dores lombares, dores de cabeça, gastrite e outras questões, inclusive disfunções sexuais, que normalmente é um ponto que encoraja muito o indivíduo a procurar, porque aí ele se apoia nisso e entende que, bom, agora eu preciso fazer, porque pegou num ponto fundamental e sensível da minha vida. Eu digo o seguinte: a depressão masculina, ela cresce violentamente. A depressão, ela é sinuosa e ela vai aparecer quando você começa a mudar o seu humor, o seu desejo pela vida, pelas pessoas, por você. Quando o mundo ele vai ficando turvo e parece que tanto faz parar, tanto faz ir, e muitas vezes você continua fazendo o que você entende que tem que fazer, seguindo a tua vida, e muitas pessoas não percebem porque você continua fiel aos hábitos, ao seu trabalho, porque você tem que cumprir, você é um cumpridor. Mas você passa por cima de você. E todo dia você está socando, reprimindo a tua essência. Porque aí dentro tem alguém que precisa de ajuda. E ir à terapia não é ser fraco. É o contrário. Você tem que ser muito, muito corajoso, muito forte para olhar para dentro. Vou falar na sua linguagem. Você tem que ser muito homem para olhar para dentro, para tirar coragem, sabe lá de onde, para olhar feridas antigas que te escravizam por dentro e que muitas vezes você nem sabe o porquê. Mas é isso que não te faz emagrecer? É isso que não te deixa largar a bebida? É isso que não te deixa largar o cigarro? É isso que te faz sabotar uma relação atrás da outra, inclusive o seu sucesso? E é quando você olha para tudo isso e diz: eu quero mudar, eu quero curar, eu quero me conhecer, eu quero fazer por mim o que não fizeram lá atrás. Pronto. Isso é extremamente corajoso, honroso e vai te dar um baita orgulho de si. Quando você estiver no seu processo e você falar sobre si mesmo e perceber que hoje você consegue dar conta daquilo que mais te atormentava. Isso para mim é um pilar fundamental para qualquer um que queira ser um líder, por exemplo. Eita. Como que você quer ser um líder se você diz que terapia é besteira? Como que você quer liderar, gerir pessoas se você diz que isso é bobagem, tem mais coisa importante que fazer, eu tomo uma cerveja lá com os meus amigos, está tudo certo? Se você não considera as emoções, se você não percebe o quão paralisante é uma patologia invisível, aliás, o que pode ser mais perigoso para um ser humano do que um monstro invisível que cresce dentro de você e te consome e te domina. E por você não enxergar, você não consegue eliminá-lo. Um bom líder é aquele que percebe a importância dos sentimentos e trabalha a inteligência emocional, sabendo que se não houver esse pilar sustentador, nada que ele conquistar, ele vai conseguir manter. Porque na primeira esquina, no primeiro momento que tiver uma questão, ele vai ser dominado pelas próprias emoções. E se não for, as suas, de alguém que trabalha direto para você.
Acabou o podcast. Cara, o golpe entrou em muita gente que tá ouvindo a gente, tá? Mas é pro bem, tá, gente? É pro bem. É pro bem. Chacoalhada. Minha avó falava assim: homem é que nem tapete, filho. Como assim, vó? Às vezes precisa dar uma boa chacoalhada. É verdade. Mas eu falo isso porque ainda os homens têm mais resistência que as mulheres a procurar ajuda psicológica. E é mais um ponto que é importante. Homens. O homem que faz terapia, ele é muito mais interessante. Porque o homem que faz terapia, ele sabe ouvir. Ele sabe conversar. Ele é mais sensível. Perceba, o homem que faz terapia, ele é mais empático. Ele é conhecedor das próprias emoções e reconhece também as emoções no outro. Quando me torno um bom conhecedor de mim, posso te enxergar, te validar. Eu só percebo e legitimo você quando eu existo para mim. Exato. Então, homens, façam terapia. Isso vai torná-los mais potentes. Para com isso. É bobagem. Não é, não. É fundamental. Você será um profissional e um ser humano diferenciado. Você vai estar numa reunião e você vai sacar coisa que ninguém vê. Você vai perceber o invisível. Isso vai ser algo assim disruptivo na sua vida. Preconceito só, te atrasa. Fala da sua plataforma, pô. Eu acho muito Falarei. interessante. Bom, aproveitando, né? Já dei o gancho aqui. Pega esse gancho. Bom, gente, eu tenho uma plataforma de atendimento psicológico chamado PSIAP. Te convido a conhecer, Caio. PSIAP, PSIAPP. Uma plataforma inovadora, onde eu acordei e falei assim, bom, se a gente pode pedir farmácia, carro, qualquer coisa, com um clique, por que não um atendimento psicológico? Muito bom. Em qualquer lugar que você esteja, você só precisa ter internet. É o Uber da internet psicologia. é o Uber da psicologia. Boa. Para não fazer propaganda pro Uber, né? Mas é isso. É o Uber da psicologia. Qualquer lugar que você esteja. Por quê? Porque dor emocional não tem hora. Você tá no trânsito, você tá na festa, você tá no trabalho, você vai num canto e faz sua sessão. E a ideia é continuar com aquele profissional. Eu tenho quase 2.000 psicólogos hoje, gerencio essa plataforma. Gerenciada por mim. Então, nós triamos cada profissional que está lá, quanto capacidade de estar lá, competência. Tem um profissional de todas as abordagens que você possa imaginar, profissionais com todas as especificidades, características, e você escolhe o profissional exato para você. Qual é o diferencial da plataforma, além da segurança e da qualidade? A gente tem também valores acessíveis. Então, tem desde de profissionais mais acessíveis, pessoas que estão se formando, pessoas que escolheram ter um valor inferior, porque quiseram, a pessoas que têm um valor maior, pessoas mais experientes. Eu estou lá na plataforma. Que legal. Então, nós temos todos os profissionais que você possa imaginar. Baixa aí PSIAP no seu celular, ou mesmo versão web, se você quiser, PSIAPP, PSIAP. E faça essa sessão de terapia. Muito bom. Experimente, vai ser muito bom para você. Não gostou do profissional? Pode acontecer. Não gostei, não me encontrei. Faça outra sessão com outro profissional até você encontrar aquela pessoa que tem tudo a ver com você, que você se sente ouvido, acolhido, respaldado, e a tua vida vai ficar muito melhor. Pô, adorei o papo. Hoje, né, produção? Foi muito bom o papo, muito bom. Primeiro, duas coisas. Primeiro, toda a nossa turma da Cafeína Army mandou um super presente pra você. Eu gosto muito, viu? Tá? Já deixo registrado tem aqui. Tem o Sublime gosto Teu Koala, pra você dormir melhor. Tem que o coisa Super boa. Coffee, um presentaço. E agora, sempre nesse final, Maravilha. Mensagem final pra nossa audiência. A galera que chegou até aqui, até o último segundo. Essa audiência maravilhosa do como você fez isso. A gente tá muito feliz por configurar em 2026 um dos maiores podcasts do Brasil. Graças à audiência de você que tá em casa. Mensagem final pra essa turma, sabe? Se você for deixar uma mensagem que chegaria em todo mundo, qual seria? Bom, eu vou falar de acordo com o nome do podcast, né? Como você fez isso? Talvez em alguns momentos você se culpe do que você fez, ou você se cobre sobre o que você não fez. Nossa. Talvez você se compare com algumas pessoas que fazem tudo aquilo que você acha que deveria, fazem demais e você acha que faça de menos. Cuidado, não se distraia demais com os outros, foque em você. Algumas circunstâncias da vida se tornam traiçoeiras, fazendo com que a gente se desconecte do essencial, da nossa verdade, da nossa essência. Seja a primeira pessoa a se pegar no colo quando você está mais em dúvida, quando você está mais sombrio, quando você está mais frágil.
Esse movimento é um movimento de compaixão consigo mesmo e é o que te fortalece. As companhias da vida, que são todas emprestadas, são bem importantes, Uhum. mas a nossa é essencial. Portanto, muito embora você caia, e todos nós caímos, que nesse momento você se pegue no colo, se acolha, se olhe nos olhos, no fundo dos olhos ali, abraçando o seu coração e diga: eu não desisto de mim, eu tô comigo. E é nesse momento que você vai aprender com cada experiência e vai levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e fazer muito melhor. Porque se tem um motivo da gente estar aqui nessa vida, é esse. É da gente tirar proveito de tudo. E então, somando as experiências e reconhecendo o histórico do nosso legado, a gente dá passos mais firmes rumo à nossa jornada. Que se você está aí, ela continua. Como diz Dona Lúcia, pô, obrigado. Obrigada, querido. Um prazer. Adorei muito o papo. obrigada. Ó, tô colocando, falei para a nossa produção colocar aqui na descrição as redes sociais da Pâmela para você. Manda mensagem, Muito fala que você obrigada. viu como você fez isso, ela vai adorar. Eu vou amar, Tá? por favor. Receber a turma e, obviamente, você que acompanhou a gente, não deixa de se inscrever nos canais oficiais do Como Você Fez Isso, tanto no YouTube como no Spotify, seguir as nossas páginas. A gente fica muito feliz a cada episódio, nós estamos aumentando a frequência, você deve estar já conectado com a gente, então você está percebendo que a gente vai aumentar a frequência, muito papo novo vindo por aí. Também estou colocando alguns papos, só eu e você na sala, estou puxando você para ficar só comigo e a gente bater um papo também logo na abertura de semana, no final dela também. Então vem muita coisa boa nesse ano. Agradeço a sua companhia, a sua audiência e nos vemos no próximo papo. Fica com Deus e tchau!